Uma das pessoas que mais ficou revoltada com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra foi um mensageiro que participou ativamente no exército alemão. Logo após a derrota humilhante da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, esse ex-soldado começa a ascender na política interna alemã. Anos depois, esse ex-soldado seria um protagonista de uma das maiores catástrofes já vistas pela humanidade. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, das wird dich eingenommen. Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo nunca mais foi o mesmo. O mapa da Europa, que estava assim, ficou assim, em seus 4 anos mais sangrentos até então. Diversos países surgiram, alianças nasceram e foram rompidas. O mundo, como as pessoas conheciam, havia mudado completamente. O país que mais sofreu no pós-guerra foi a Alemanha, declarada por meio do Tratado de Versalhes como culpada pela destruição, tendo de pagar uma multa bilionária e reduzir o seu exército de forma considerável. No lugar do antigo Segundo Reich, foi instaurada a República de Weimar, com a missão de recuperar o país economicamente e retomar o orgulho da população alemã. Um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma Assembleia Constituinte na cidade de Weimar. Por meio dessa Assembleia, foi decidido como funcionaria a nova República da Alemanha, que agora seria comandada por 2 chefes. Um de governo, o chanceler, responsável pela administração, e um chefe de Estado, o presidente, responsável pelas questões de Estado como diplomacia e forças armadas. Esses chefes estariam respectivamente no Reichstag, ou Parlamento, e no Reichsrat, ou Assembleia. Eu sei que são muitos termos técnicos, mas eu preciso explicar essa parte chata com muitos detalhes para vocês entenderem como que o nazismo foi adentrando aos poucos na Alemanha. Já no primeiro ano dessa nova república, começou um levante popular na Alemanha, liderado por Rosa Luxemburgo. Esse levante, que tinha como objetivo instaurar o socialismo no território alemão, foi rapidamente repreendido, mas ajuda a explicar como que a situação política na Alemanha estava totalmente instável. Na política alemã, havia uma gigantesca polarização entre os comunistas e os nacionalistas. Um dos partidos que surgiu na época foi o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que também pode ser abreviado como Partido Nazista. Para evitar que outros movimentos como o de Rosa Luxemburgo acontecessem de novo, o governo alemão contratou um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial para espionar possíveis partidos que pudessem ameaçar a política interna. Esse ex-soldado da Primeira Guerra Mundial era um cara chamado Adolf Hitler. Conforme Hitler ia nas reuniões do Partido Nazista, ele começou a ganhar certa notoriedade com os adeptos, por meio de seus discursos repletos de ódio e achismo que colocavam toda a culpa da desgraça da Alemanha, principalmente em cima dos judeus. Poucos anos depois, já em 1921, Hitler se tornou presidente do partido. A República de Weimar foi catastrófica na economia, fazendo com que a inflação alcançasse a casa dos milhares, em que até mesmo no ano de 1923, $1 valia 4,2 trilhões de marcos alemães. Era preciso um carrinho de dinheiro para comprar um simples pão e o desemprego crescia ano após ano. Inspirado na Marcha sobre Roma, que foi liderada por Benito Mussolini na Itália, Hitler e seus aliados de partido tentam tomar o poder à força, mas todos são presos e o partido é banido do país. A prisão acabou sendo boa para o Hitler, porque ele cumpriu apenas 9 meses, sendo que era previsto 5 anos, e também foi nesse período de prisão que ele escreveu seu famoso livro Mein Kampf, ou Minha Luta. Livro esse que mostra toda a sua visão de mundo e pensamentos políticos, obviamente todos antissemitas. O livro causou muita repercussão e fez o Hitler ficar muito famoso em toda a Alemanha. Conforme os anos passavam, a Alemanha parecia cada vez mais próxima de uma recuperação. Mas no ano de 1929 ocorreu a Grande Depressão, ou Crise de 29,
que foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, quiçá do capitalismo como um todo. O assunto da crise é bastante complexo, mas basicamente ela foi uma crise de superprodução e de especulação da bolsa de valores. Mas então vocês me perguntam, como que uma crise do outro lado do mundo iria afetar a Alemanha? Bom, acontece que muitos países que estavam em processo de reconstrução dependiam dos empréstimos dos Estados Unidos. E agora, como a Bolsa de Nova York havia quebrado, os Estados Unidos não só pararam de emprestar dinheiro, como também queriam seu dinheiro emprestado de volta. Um dos países que mais dependia dos americanos era a própria Alemanha. Toda aquela esperança que começava a surgir entre a população foi por água abaixo de um ano para o outro. O Reichstag de 1930 acontece e o Partido Nazista, que até então tinha 2,6% dos votos, passa a ocupar 107 assentos no parlamento. 2 anos depois, em 32, ocupava 230 assentos. Era só questão de tempo até que o nazismo tomasse o poder na Alemanha. Hitler, então, começa a fazer discursos cada vez mais persuasivos para a população. Diante de seu povo, ele prometia tudo o que eles mais queriam ouvir: emprego, recuperação econômica e militar. Hitler usava de sua oratória para criar uma situação de pânico e medo na população, personificando coisas que não existem, como por exemplo a ameaça comunista, e se colocando como o único capaz de tirar o país daquela situação. Todas as falas eram minuciosamente preparadas de acordo com o público que iria ouvir. Se ele fosse falar com empresários, ele evitava falar dos judeus e focava mais na recuperação das colônias e no anticomunismo. Se ele fosse falar com os militares, ele focava no crescimento militar. E se fosse falar com camponeses, ele focava no poder de compra e nas fazendas. Hitler tenta a presidência, mas acaba perdendo. Mas a situação na Alemanha era tão caótica, com radicais tentando tomar poder de todos os lados possíveis, que o presidente Hindenburg acaba tendo uma brilhante ideia: nomear o Hitler como chanceler. O que eu falo agora? O plano por trás de Hindenburg era tentar manter o Hitler em uma posição que fosse possível controlá-lo e também para aproveitar a sua fama com as massas para assim conseguir governar. Ainda em 33, acontece um incêndio muito suspeito no parlamento. Muitos dizem que esse incêndio foi articulado pelos próprios nazistas, pois Hitler aproveita esse cenário para suspender os direitos civis e declarar um estado de emergência. Ou seja, basicamente agora a Alemanha toda seria controlada por ele. Um ano depois, em 34, o presidente Hindenburg acaba falecendo e a partir desse momento Hitler seria o único no comando da Alemanha, dando início então ao Terceiro Reich. Ele se torna ao mesmo tempo presidente do Reich, ou chefe de Estado, chanceler do Reich, ou chefe de governo, e Führer, chefe do partido nazista. A perseguição a judeus e ciganos se tornou frequente. Os direitos civis foram suprimidos. Uma forte política expansionista tomou conta do exército. Era só questão de tempo até que o mundo entrasse em outra guerra mundial. Der